Moisés foi um grande homem de Deus, mas de alguma forma, a sua extraordinária história desde o seu nascimento não foi vista assim por ele mesmo. Ele era um milagre, mas ele não conseguia crer no que Deus poderia fazer através dele. Ele foi tirado das águas, mas não entendeu que isso era apenas um prelúdio do seu destino. Moisés nasceu quando homens eram mortos. Moisés sobreviveu enquanto outros bebês eram sacrificados. Moisés cresceu num palácio quando seus irmãos eram escravos. Moisés viveu privilégios quando todos os outros nem tinham tempo para sonhar com isso. Moisés teve acesso à educação de reis enquanto seus parentes tinham que trabalhar. Mas de alguma maneira, não era assim tão privilegiado que Moisés se via. Quando percebeu que ele não conseguiria resolver os problemas com a força do seu braço, ele se viu com medo, fugiu para o deserto, escolheu a solidão. E aí, quando ele encontra as filhas do sacerdote de Midian, o que foi um dia tirado das águas, agora dava de beber. O que um dia não conseguiu lutar pelo seu povo, defendeu e protegeu mulheres de um povo que ele nem conhecia. Ele não percebeu, mas era impossível fugir do que ele havia sido criado para ser. Moisés era um defensor, um resgatador, um libertador, uma resposta. E o seu encontro com Deus também foi uma cena curiosa. Moisés fez com as ovelhas o que ele fez consigo mesmo. Ele caminhou para o deserto e, sem perceber, quando pensava que estava distante o suficiente, ele na verdade se encontrava na montanha de Deus. Vendo uma árvore pegar fogo sem se queimar, curioso, resolve se aproximar. E Deus viu. O texto diz em Êxodo capítulo 3, versículo 4, que quando o Senhor viu que Moisés se aproximou para observar, ele o chamou do meio do arbusto e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: aqui estou. Às vezes, Deus vai criar oportunidades que vão te parecer curiosas, mas que, na verdade, são iscas para te fazer se aproximar. E é interessante porque primeiro Deus diz: não chegue mais perto, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é sagrado. E aí depois Deus se apresenta para ele. Deus diz: olha, eu sou o Deus dos seus pais. Eu conheço a dor do meu povo, eu vi a violência com a qual eles são oprimidos e eu ouvi o seu clamor por libertação. E aí por último Deus diz: venha agora e eu o enviarei. Primeiro Deus fez Moisés entender: você não está distante, Moisés. Você não está sozinho vagando pelo deserto. Você não está esquecido, invisível diante dos meus olhos. Você não sabe, mas você está exatamente no lugar que eu queria que você estivesse. Tire as sandálias, sinta o chão da minha casa. Você é filho. Depois de entender onde estava, Deus se apresentou para ele. Você não me conhece direito ainda, mas deixa eu te dizer, eu sou o Deus dos seus pais. Você ouviu falar de mim, mas agora eu quero me revelar para você. Você pode ter muitos conceitos na sua mente a meu respeito, mas eu sou um Deus que vê, que ouve, que responde, que julga a causa do oprimido, que levanta o caído, que se importa com o necessitado. E esse senso de justiça que você tem no seu coração, Moisés, foi eu que coloquei, porque eu sou assim. Essa vontade de resolver e ajudar, que você não consegue evitar, foi eu que te dei, Moisés. É a minha essência em você. E agora que Moisés sabia que não estava perdido, louco, vagando sem rumo, e começou a entender as coisas, que tanto foi julgado e que ninguém compreendia, era na verdade parte do plano divino, aí Deus olha e diz: agora vem, se aproxima mais, porque eu vou te enviar. E curiosamente Moisés ainda duvida, nem parece com a gente, né? A resposta de Moisés para Deus foi: quem sou eu para dirigir-me ao faraó e levar o povo de Israel para fora do Egito? Deus responde: tenha certeza de que eu estarei com você. Deus não só reafirma o chamado de Moisés, como novamente se revela para ele. De uma maneira ainda mais profunda, Deus diz o seu nome, como ele quer ser lembrado, ele diz exatamente as palavras que Moisés ia ter que dizer. E aí Moisés responde: mas Senhor, eu não tenho certeza de que eles vão crer em mim ou que eles vão ouvir o que eu disse. Com certeza eles vão dizer: o Senhor não apareceu para ti. Deus disse: tenha certeza de que eu vou estar com vocês. E Moisés diz: eu tenho certeza de que ninguém vai me ouvir. Sabe, nós não somos tão diferentes de Moisés quanto parece. É fácil olhar para a história de Moisés hoje, que a gente já sabe o final, o grande homem de Deus que ele se tornou, e enxergar Moisés muito superior a nós, distante da nossa realidade. Mas a verdade é que Moisés é um espelho de muitos de nós. Quantas vezes nós não vemos o milagre que nós somos? A família que nascemos, a estrutura que vivemos, os privilégios que tivemos, apesar de todos os desafios. Tudo isso era parte do plano de Deus para nos construir. Mas a gente pensa que Deus não nos viu, Deus não nos percebeu, Deus não nos ouviu. Moisés era a resposta da oração de uma nação, mas ele não viu o milagre que ele era. Quantas vezes nós não percebemos que os desertos para onde fugimos são, na verdade, as montanhas onde Deus nos encontra?
que na verdade não estamos longe, estamos no centro da vontade de Deus, porque ali é onde podemos nos despir, tirar as sandálias, ficar à vontade como filhos na presença do Pai. Quantas vezes pensamos que tem alguma coisa errada conosco, porque não suportamos bem a injustiça, não sabemos lidar com a maldade, não conseguimos ignorar a necessidade do outro, não podemos segurar nossas mãos quando vimos já servimos, já fizemos, já abençoamos, já doamos, já fomos muito além do que esperavam de nós. E as pessoas vão embora e por causa disso a gente pensa que o que a gente faz não tem valor, não faz diferença. Mas lembra que as filhas de Jetro foram embora e Moisés ficou sozinho de novo no poço? Ele não sabia, mas o pai já tinha mandado as filhas de volta para buscá-lo e preparado um banquete para ele na casa. Porque quem fica junto à fonte nunca fica esquecido. Quantas vezes o Senhor nos chama e nos vemos tão pequenos e incapazes? Moisés disse, por favor, Senhor, manda outra pessoa, qualquer um que tu quiser. E nós não somos também assim. Deus fala, repete, chama, mostra, e a gente ainda diz, eu não sei o que o Senhor viu em mim, tanta gente melhor do que eu. A história diz que Moisés era um orador poderoso, mas ele se via um gago incapaz. A história diz que Moisés era um homem de atitude, mas ele se via um medroso. Como ele poderia ter tanta certeza de que não seria ouvido e credibilizado pelas pessoas? E não era capaz de acreditar que o Deus que lhe guardou a vida inteira e falou com ele por meio de sinais milagrosos não seria suficientemente Deus para cumprir a palavra de que estaria com ele o tempo todo. Sabe, a verdade é que Moisés não fugia de Deus, ele fugia de si mesmo. Ele não conseguia se ver como Deus lhe via. E não é que ele não tinha fé em Deus, ele não acreditava nele mesmo. E Deus mostrou para Moisés que ele não precisava acreditar em si mesmo, ele precisava confiar no Pai. E isso lhe seria mais do que suficiente. Quando finalmente Moisés entendeu que nada na sua vida tinha acontecido por acaso, que tudo era parte do plano divino, quando ele entendeu que ele não era como ele se via, mas como Deus o via, foi então quando ele encontrou forças para obedecer. E aqui a gente entende o que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, quando disse, quando eu sou fraco, é que então eu sou forte. A graça é suficiente. Não é sobre a nossa capacidade, é sobre a nossa compreensão. Não é o fato de sermos alguma coisa ou podermos fazer algo, é sobre entender que Ele é tudo em nós. E para a surpresa de Moisés, quando ele chegou lá e falou com o povo, está escrito, o povo creu. Quando eles ouviram que Adonai se lembrava do povo de Israel e viu o quanto eles eram oprimidos, eles curvaram a cabeça e adoraram o Senhor. E a pergunta que eu te faço hoje é, como você se vê, Moisés? O que falta para você crer? Até quando você vai ficar fugindo de você mesmo? Até quando você vai credibilizar mais as pessoas ou as situações e não acreditar em Deus? Quando é que você finalmente vai deixar Deus ser suficiente para você? Pare de pensar que é você quem vai fazer. Deus é quem faz. Você só precisa estar disponível. Está na hora de começar a acreditar na voz que você ouviu. De parar de ficar se escondendo no deserto. De ser grato pelo privilégio que Deus te deu. De credibilizar o milagre que você viveu e vive todo dia. De confiar no Deus que te chamou. E de se dispor a obedecer. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Eu sou Daiane Rocha e se essa palavra te abençoou, clica no botão de enviar, compartilha com alguém. Eu te espero na próxima semana com mais uma dose de vitamina B para fortalecer a sua fé.